obrigado, Sr. Luiz, pela gentileza, generosidade, sempre muito afável, é sempre uma alegria poder partilhar e tentar ser útil nessas conversas que as jornadas de teologia prática têm promovido. Agradeço também o professor Alfredo, o professor Juan, que fazem parte da organização, o professor Paulo. Thank you for Hamed for sharing your experience. It was very enriching for us. Thank you very much. Pretendo fazer uma breve conversa sobre questões que estão implicadas na temática religião, cidadania e liberdade, num exercício que eu tenho tentado desenvolver, que é pensar uma arqueologia do saber teológico. Não vou entrar em detalhes teóricos, vou tentar pensar como a temática está implicada nesse processo. O que eu estou chamando de arqueologia é tentar encontrar camadas discursivas que se relacionam com também discursos oficiais e discursos políticos nesse sentido, e como há uma produção de subjetividade implicada nisso, ora conforme a esse discurso, ora de resistência. Eu separei um brevíssimo conjunto de imagens, apenas para não ficar tão chato o que eu vou falar, ou menos chato aquilo que eu vou falar. Eu vou partilhar com vocês, nesse sentido de ter aqui alguma disposição visual da nossa conversa. Queria evocar aqui, talvez, uma citação que é cara à teologia, poderia dizer, talvez, um discurso seminal do que a gente venha, em tempos modernos, chamar de cidadania, a partir, diria, talvez, a primeira forma de não vou falar apologia, porque me parece haver que uma distinção entre razões para ter esperança e apologia. Julgo que a apologia já é um processo a ser analisado arqueologicamente, mas uma primeira forma da comunidade cristã se apresentar, de modo a apresentar as razões para ela ter esperança, está ligado a essa carta, que nós não sabemos o autor, mas que sabemos o destinatário, e que tem aqui uma profunda sabedoria, que eu poderia dizer, pode aqui nos ajudar a compreender alguma coisa de uma teologia da cidadania, uma teologia da cidade, nesse sentido. Então, na Carta de Ogneto, século II, nós encontramos o cristão na cidade, na polis, é um cidadão, politai. Portanto, muito antes da defesa de um conjunto de ideias ou de uma estrutura metafísica que pudesse amparar um sistema de crença, há a percepção de que o cristão assume para si os problemas da cidade. Portanto, em relação à teologia imperial romana, o cristianismo compreende que os problemas da cidade são os seus problemas, que os problemas do corpo são assumidos pela sua alma, depois como Orígenes vai já colocar uma tensão de corpo e alma que não existia no início, mas os problemas da cidade são os problemas dos cristãos, e portanto se envolvem com a comunidade religiosa, não só, mas se envolvem, ou melhor dizendo, envolve a comunidade religiosa dentro de uma questão política. São distintos dos judeus, que naquele momento vivem com uma forma de gueto, não se identificam com uma mera religião ritualística, como é próprio de vários templos relacionados a alguns mitos, e a sua razão de ser se reside, propriamente dito, dentro dessa dinâmica de assumir os problemas da cidade, mas que incorpora na sua forma embrionária de domus ecclesia, de igreja do lar, de igreja doméstica, a acolhida de diferentes grupos, né? Carta de Paulo, que evoca tal questão e a qual se torna um elemento basilar na leitura que alguns filósofos, inclusive agnósticos, fazem do cristianismo primitivo, é que na comunidade doméstica não havia nem homem, nem mulher, nem judeu ou grego, livre ou escravo. Todos partilhavam da mesma dignidade. Sem implodir o sistema escravocrata, evidentemente, mas dentro daquele regime organizacional, o escravo era visto como um irmão, né? Assim como a mulher, assim como as origens distintas de pagãos, entre aspas, ou judeus. Portanto, há aqui na Domus Ecclesia um elemento embrionário bastante
relacionado à dinâmica da cidade, que acolher grupos que a própria cidade não fazia de modo integrado, ou fazia de modo disperso, aceitava-se que alguns grupos estivessem lá, mas os acolhem como formas de não identificar o comum pela identidade ou pela origem, mas por assumirem um caminho comum, um estilo de vida, enfim, um processo de identificação desse caminho comum que acolhe várias diferenças. Isso não é muito comum nesse momento da teologia imperial, que está num processo de radicalização. ah, Concomitante a isso, há o início de uma teologia imperial que vai passar pela incorporação da apoteose, o imperador começar a ser visto como filho de Deus em vida. Até então, o rito de apoteose era após a morte de um grande imperador, começa a ser aplicado em vida, e nesse sentido, há aqui tensões que evidentemente estarão implicadas, e que a comunidade eclesial tem respostas muito distintas, ou seja, face à obrigação de reconhecer o imperador como filho de Deus, há comunidades que acolhem os lapsi, e há comunidades que radicalizam. Os lapsi são aqueles que compram o título de adoração ao imperador, o reconhecimento da sua divindade, ou efetivamente fazem o rito de reconhecimento da sua divindade. Há comunidades que vão rejeitar radicalmente aqueles que cederam a essa tensão, e há comunidades que vão acolher esse grupo de distintas maneiras, mas há aqui a compreensão de uma tensão, né? Essa tensão, ela gera um processo interessantíssimo que foi evocado há pouco pelo Timóteo, que tem aqui a graça de escutá-lo, pelo Edito de Milão. Evidentemente, concordo plenamente, não há ainda uma política de tolerância religiosa como nós a entendemos, mas é uma tentativa de algum modo, tensionar pelo menos essa crescente teologia imperial que apregoa uma divinização do imperador. Há com isso um engajamento maior ainda da comunidade cristã com a cidade, na medida em que ela é reconhecida na sua liberdade de existir. Portanto, os cristãos começam a evidenciar um maior engajamento com os problemas da cidade, como já havia. Há, nesse processo, uma reação que é do imperador chamado Juliano Apóstata, e esse imperador é responsável, então, entre 361 e 363, por uma espécie de reimplementação do neopaganismo. Ele tenta reconstituir algumas religiões que poderíamos chamar religiões de iniciados, com ritos de iniciação. Esses ritos de iniciação promoviam uma espécie de um grupo que se engajava com a antiga religião com um certo fervor religioso, e nesse sentido começa uma nova perseguição ao cristianismo. Isso durou muito pouco, por Juliano não ser muito hábil nas relações políticas dos próprios pares, mas criou-se uma espécie de reativar um discurso de perseguição dos cristãos. A reação disso se deu alguns anos depois, quando Teodósio I se torna imperador em 379, e já no primeiro ano da sua teologia imperial, ele cria o Edito de Tessalônica, que oficializa o cristianismo niceno. Nós temos, então, nesse processo, eu diria que uma tensão entre a teologia imperial e a espiritualidade monástica. Por que digo isso? Na leitura de alguns filósofos que têm analisado o papel do cristianismo primitivo, o monge é visto como, na comparação de direção espiritual entre a vida monástica e o estoicismo, por exemplo, o estoico é visto como aquele que obedece até se tornar um mestre, e o monge, não raro, foi visto como alguém que vê obediência com a virtude em si. Me parece que isso não se confirma em alguns casos, se confirma em outros, mas em alguns casos não, e a relação disso tem exatamente a ver com o modo como o cristianismo se engaja com os problemas da cidade. Com o Edito de Tessalônica e a oficialização do cristianismo niceno, nós começamos então a ver um processo contrário de perseguição. Começa o cristianismo a perseguir agora as religiões, não só pagãs, mas também aqueles que não
de algum modo, não concordavam exatamente com o Concílio de Nicéia. Não houve uma aceitação inicial tácita de todos, há aqui algumas tensões, e a prática é de perseguir, sejam os pagãos, sejam os hereges, de modo progressivo. Portanto, a, a promoção de uma ortodoxia seguiu acompanhada por uma teologia imperial, na qual a promoção da ortodoxia também consolidou, pelo menos no século IV, com o Teodósio, um aumento do abuso de poder, no sentido de que há uma teologia imperial que coopta uma teologia conciliar, e nesse processo coexiste o aumento do abuso de poder e a promoção da ortodoxia. O processo sempre é mais complexo, evidentemente, eu estou focando aqui em Teodósio e no personagem em seguida, que é o São João Crisóstomo, para perceber esse fenômeno na sua complexidade, exatamente. O que implicava o edito de Tessalônica, com a auxiliação cristianismo e ensino? Primeiro, os cultos pagãos nos seus templos eram fechados e as propriedades foram confiscadas. Os bens foram apreendidos, por exemplo, os prédios que podiam ter uma função pública também eram religiosos, nesse sentido, que eram dedicados a alguma divindade, consequentemente, esses prédios também são confiscados, e alguns deles vão se tornar, por exemplo, a ideia de basílica, que era um tipo de arquitetura ligada ao mercado, a um fórum, via para o modelo de cristianismo, talvez fosse forte demais transformar um templo numa igreja, portanto, usa um outro prédio, mas há uma apropriação dos bens e das propriedades pelo Estado. A política de Nicéia, que era uma política de ainda intenção de consolidar na pluralidade de expressões cristãs uma gramática comum, também recebe o incentivo de Estado, os bispos começam a receber isenção de impostos, por exemplo, mas aqui algumas proibições, já os cristãos são proibidos de participarem do teatro. O teatro acontecia dentro de um templo Asclepíade, dentro do festival das Dionísiacas, e era um festival bastante popular, na qual já não permite a participação dos cristãos. Depois, em 385, há um decreto do imperador como máximo juiz que é dedicado à execução de hereges. Então, o alto clero pagão, ele estava isento de sofrer tortura se prestasse depoimento em tribunal contra outro herege, quer dizer, contra outro pagão, mas o baixo clero podia ser torturado. Não havia proibição de torturar o baixo clero. Era bom ser alto clero nessa época. Em 386, qualquer perturbação da paz religiosa e qualquer conspiração contra o imperador é aplicado pena de morte. Em 388, não é admitido nenhuma discussão ou debate público sobre a religião, na qual tem alguma pena que pode também chegar até a pena de morte. Qualquer tipo de ritual que não fosse compreendido como cristão era visto como magia, e, portanto, passível de execução. Em 390, tem questões interessantíssimas aqui, porque está implicado um pouco na distribuição desses bens e confiscação de prédios. Então, se alguém, guiado por uma inspiração do poder divino, encontra um tesouro, ele é livre para manter esse tesouro sem impostos. Anteriormente, ele tinha que dar metade do que ele encontrava ao Estado. É uma maneira de isenção via um subterfúgio teológico. Se de algum modo se identificasse uma inspiração divina, isso também poderia ser a razão de inaugurar um novo templo, cristão, evidentemente, e isso poderia ter uma redução nos impostos. Em 391, não era condenado quem não fosse batizado, mas também não podia receber nem herança e nem fazer o testamento daquilo que tivesse acumulado ao longo da vida para deixar aos seus filhos. Em 392, uma destruição dos templos Asclepíades e, consequentemente, um fechamento dos hospitais e também do teatro. O teatro era parte do tratamento, e a proibição dos Jogos Olímpicos. Então, há uma crescente aumento de poder do imperador, e nesse processo, por exemplo, São João Crisóstomo tinha 33 anos quando foi promulgado o Edito de Tessalônica, e ele começa a pregar como monge contra aquilo que ele começa a identificar de uma teologia imperial na Cúria imperial, não estou falando, não existe Cúria romana, evidentemente, mas uma teologia imperial que, portanto, tem uma teologia da corte, na qual aqueles que se diziam cristãos pareciam muito mais
com a corte romana anterior do que com o cristianismo propriamente dito das origens. Então, já estamos falando do século IV, para fazer um discurso de evocação de origens aqui e necessidade de reforma. Portanto, Crisóstomo começa a ficar famoso com essa crítica a uma teologia imperial, crítica ao abuso de poder, crítica à destruição da cultura clássica, inclusive. Depois, alguns outros teólogos da Capadócia vão assumir esse resgate da cultura clássica. E em 395 morre Teodósio, Crisóstomo já era famoso, e ele foi nomeado bispo de Constantinopla sem ter exatamente conhecimento da questão, e depois uma certa pressão da comunidade, no sentido de que ele aceitasse a nomeação de arcebispo de Constantinopla em 398, e é onde as coisas se tornam mais tensas, porque era a capital do império, né? Teodósio havia morrido, então as resistências para o Crisóstomo assumir esse papel também haviam sido reduzidas, e começa aqui uma tensão entre a espiritualidade monástica e a teologia imperial. Crítica da vida luxuosa da corte cristã, a crítica ao abuso de poder do imperador, sobretudo a crítica depois que vai incidir sobre membros da família do imperador, nesse caso do filho do Teodósio, do Arcádio, vão repercutir no modo como a teologia imperial vê os monges. Então, em 390, por exemplo, os monges são obrigados a viver no deserto, não podem voltar à cidade, né? E não só os leigos, digamos assim, as famílias, os cristãos em modo geral, são impedidos de deixar o decurianato, portanto, são impedidos de deixar a região eclesiástica, visto como pecado, que é uma maneira de evitá-los ter contato com os monges. Cada vez que iam procurar orientação com os monges, voltavam para a cidade e começavam a perceber a crítica que os monges faziam da corte cristã. Em determinado momento, o Crisóstomo critica a Eudóxia, que é a esposa do Arcádios, que era o filho do novo imperador, portanto, filho do Teodósio I. Ele faz uma pregação que ele compara a Jezabel bíblica, portanto, uma vida não só de luxo, mas de luxúria e de idolatria da própria imagem. Ela havia criado uma imagem de si colocada em Constantinopla, e o modo como a resposta vai ser dada é curiosíssima, né? Ou seja, o modo de tentar eliminar a crítica do Crisóstomo foi criando um sínodo, um Teófilo de Alexandria, era um teólogo do Patriarcado de Alexandria, não era de Constantinopla, mas que queria ter uma maior influência no Império, e eles criam, então, o Sínodo de Carvalho, em 403, né? E acusam, aqui as fontes, fontes antigas vão fazer menção a isso, acusam, então, o Crisóstomo de heresia, tentando associar o São João Crisóstomo, o grande São João Crisóstomo, tentando associá-lo a um movimento originista, de Orígenes, que já tinha sido visto como herege nessa altura, há um grupo de monges origenistas que o São João Crisóstomo os acolhe na Diocese de Constantinopla, sem exatamente concordar com eles, até como forma de manter o espírito de diálogo que se pretendia com as discussões conciliares, pretendia-se que o símbolo fosse uma maneira de reunir na unidade do essencial e não de controle, e é acusado, portanto, de associação com as heresias de Orígenes. Isso, então, legitima o exílio de São João Crisóstomo em 403. Há uma pressão popular para que ele pudesse voltar do exílio, ele retorna em 404, mas em 405 ele continua fazendo as suas críticas como arcebispo de Constantinopla, e aqui então o imperador já não precisava de um subterfúgio teológico e decide enviá-lo para o exílio definitivamente em 405, onde ele vai ficar até 407, onde ele morre, né? Nesse percurso, né, de fazer esse resgate de uma teologia imperial, a minha questão é de mostrar como há efetivamente uma genealogia de poder dentro da comunidade eclesial, mas ela coexiste com a espiritualidade monástica, com a espiritualidade também política nesse sentido, que também é uma genealogia de ética enquanto crítica, né, da própria tensão que essa promoção da ortodoxia via abuso de poder promovia. Portanto, a religião é aqui um fenômeno complexo. Né? A religião é efetivamente aquilo que pode gerar
formas de poder e formas de poder abusivo, e, ao mesmo tempo, resistências éticas e críticas a esse poder no mesmo fenômeno, né? Nós estamos falando de duas figuras importantíssimas, longe de ser um monge que vê a obediência como subserviência, o Crisóstomo está a enfrentar o imperador como bispo, né? Portanto, é um modelo que não é explorado pela arqueologia do saber, nem pela historiografia mais laica. Normalmente a religião é vista só como teologia política, e aqui a tentativa de mostrar essa tensão como um fenômeno mais complexo. O que isso tem a ver com o nosso processo? Bom, não só tem a ver com a ideia de envolvimento com a cidade, o Crisóstomo faz a sua pregação a partir da pobreza que está tendo na cidade e como a corte não vê para essa pobreza, não só a pobreza, as dificuldades todas que envolvem a saúde, que envolvem a vida difícil do século IV e as tensões advindas das intermináveis guerras do Império Romano, ali já no sua fase bizantina, mas esse modelo de teologia imperial ele também é resgatado na modernidade, né? Aqui é importante a gente perceber, então, por exemplo, como nesse quadro que é clássico, e que eu diria é um quadro que simboliza muito o que depois o Carl Schmitt vai chamar de teologia política, enquanto a secularização dos conceitos teológicos para legitimar os processos de autoritarismo, no sentido em que o Carl Schmitt apresenta a ideia falando do Hitler, Carl Schmitt é um ideólogo do nazismo, ele apresenta, portanto, a necessidade de suspensão da Constituição para salvar a Constituição, tal qual Deus suspende a ordem natural das coisas, ou interfere na ordem natural das coisas para salvar a própria ordem natural das coisas. Portanto, aqui é interessante como, na medida em que no século XIV a Renascença começa a usar o termo teologia para desassociar a teologia da sacra doutrina, pensando, por exemplo, teologia como ambiente acadêmico, um outro ator que assume esse conceito é o ator político. Nós podemos identificar isso em vários contextos políticos da Europa, no século XVIII e XIX e XX. Nós podemos identificar isso no Marquês de Pombal, por exemplo, a partir do seu teólogo Antônio Ferreira Figueiredo, que face ao terremoto de Lisboa, portanto, concorda com Kant, que é um fenômeno natural, concorda com Voltaire, que é uma exploração política, todos batem no Malagrida, que é o jesuíta, e apresenta a novidade teológica de que a providência está exatamente no modo como Deus doou o Marquês de Pombal para reconstruir a nação, ou particularmente Lisboa, evidentemente, mas depois todo o processo de reforma que está por detrás disso. Seguido disso, nós temos o próprio Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte é visto como uma figura providencial para salvar a França do caos, é associado a esse chamado divino. Nós temos isso no Otto von Bismarck, quando decide dividir as tribos africanas em territórios europeus. Nós temos isso do próprio Hitler. É comum a esses discursos todos, entre outros, a associação de cada um com uma identidade da revelação, ou seja, de uma fé revelada, e uma identidade marcada por uma ortodoxia. Todos esses regimes autoritários que evocavam um chamado divino, evocavam uma fidelidade ortodoxa. Nesse sentido, o caso Salazar não é diferente, né? O interessante é que esse tipo de teologia vai exatamente gerar uma resistência discursiva bastante secularizadora. A França não tinha essa resistência religiosa, pelo menos não tão evidente, até o processo de instauração dos dois Napoleões, o primeiro e o terceiro, como imperador da França, pós-Revolução Francesa. São essas teologias políticas que vão gerar uma certa alergia ao termo teologia, inclusive, né? Entre uma série de outros casos. Nesse sentido, é interessante pensar como alguns vão analisar o papel da espiritualidade também como forma de resistência, ou seja, se por um lado é uma teologia política, por outro lado alguns vão ver uma espiritualidade política de resistência. Por exemplo, um autor agnóstico vai definir espiritualidade como um movimento de cruzamento da agenda religiosa com a agenda política a partir de uma sensibilidade ética, né? Leio aqui uma citação insuspeita de um autor agnóstico sobre espiritualidade. Espiritualidade é o conjunto de buscas, práticas e experiências que podem ser purificações, exercícios ascéticos, renúncias, conversões de olhar, modificações da existência, etc., que não são para o conhecimento, mas para o sujeito, para o próprio ser do sujeito,
o preço a pagar pelo acesso à verdade. Aqui é uma questão interessante, porque o tema da verdade absoluta, como discussão dogmática, está presente no mecanismo político, da teologia política, mas a espiritualidade política entende esse esforço ascético de transformação de si como condição de compreender a verdade. E essa compreensão da verdade, por ser uma transformação de si, também gera um olhar ético distinto da tentativa de promoção de uma verdade absoluta que legitima um autoritarismo. Portanto, na base da resistência das teologias políticas, parece haver uma espiritualidade política que coexiste com as teologias políticas, desde o início do Império Cristão até a modernidade e a sua transição de cristandade para religiões não de cristandade, o cristianismo de não cristandade, por exemplo. Agora, o que é interessante, por exemplo, é uma análise que pode ser feita de como, mesmo essa lenta transição das cristandades, o discurso dos direitos humanos na Revolução Francesa, depois aplicados, são muito mais situados no contexto urbano e, mesmo a teologia sendo incompatível às ciências humanas, porque as ciências humanas vão ter um discurso de primazia ética pós-revolução industrial, a teologia vai manter um discurso de primazia dogmática, portanto incompatível naquilo que estão a dizer, mas do ponto de vista das práticas sociais, nos ambientes rurais em que as políticas públicas de direitos humanos não chegam, é a igreja e as igrejas cristãs e protestantes que vão implementar espaços de atendimento da dignidade humana que tá sendo colocado em risco. Hospitais, escolas, instituições de variadas funções que, apesar do discurso ser dogmático, do ponto de vista da prática social, são convergentes com o discurso dos direitos humanos. E, nesse sentido, nós também podemos ver uma espiritualidade por detrás das coisas, uma espiritualidade para uma série de fatores e processos de transição desse mundo moderno que vai nascendo após a Revolução Industrial. Portanto, há uma espiritualidade política que mobiliza uma série de carismas que vão ao encontro da dignidade humana e que eu diria, portanto, nós podemos dizer, com isso, recuperam uma teologia que está na base dos direitos humanos. A teologia no século XIX, no século XX ainda manteve como categoria fundamental a ideia de revelação, mesmo tentando se desassociar das teologias políticas do século XVIII, XIX e XX, há aqui uma alergia do termo teologia e revelação, e uma outra base teológica era perceber que o efeito da compreensão de revelação como um Deus que se encarna também pode ser visto a partir do seu efeito ético. E a ideia de direitos humanos, a partir da ideia de Imago Dei, está presente desde o início da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão pela Assembleia Nacional Constituinte Francesa de 26 de agosto de 1789. Né? Essa é a primeira publicação na qual se visualiza na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão a presença de Deus ou a referência à imagem de Deus, de modo que é uma teologia, uma compreensão teológica de que a dignidade de todos, independente da identidade, é valorizada de igual modo por Deus. É uma teologia que não se consolida na sua estruturação argumentativa, mas é uma teologia que inspira uma série de revoluções culturais, sociais, eventualmente políticas, mas fundamentalmente tem uma motivação que implica perceber que a dignidade humana, concretizada no exercício da cidadania, provém de uma vontade divina. Tem a ver com a percepção da encarnação do mistério do Cristo que se faz homem e, portanto, com isso, um Deus que assume a condição humana e cuida da condição humana. Evidentemente que o nosso cenário sempre vai ser de tensão e as sociedades pós-seculares, como hoje, é, é exatamente uma disputa de narrativa na qual há uma tentativa de reativação de teologias políticas e talvez aqui as motivações religiosas dos direitos humanos estejam menos evidentes, né? Nesse sentido, uma teologia que ainda insiste como categoria primeira a revelação tem menos habilidade para um discurso interdisciplinar. Quando eu digo há aqui uma teologia que insiste com a revelação, estou dizendo como forma de organizar o seu discurso, evidentemente. Mas poderia se pensar uma ética pública como teologia primeira, ou seja, um outro modelo teológico que nasce concomitante às teologias políticas e que visa reconhecer
a dignidade humana para além das questões identitárias. Não nega as identidades, mas o elemento fundamental é a dignidade humana e não as questões identitárias. Nesse sentido, gostava de dizer, portanto, face ao antagonismo dialético, insolúvel, que ganha várias dimensões, análise discursiva, utilizando algumas análises discursivas para perceber o discurso dialético nós e eles, né? Ou seja, ser cristão e não cristão, católico e outras religiões, se é secular e religioso, seja lá qual for, é um discurso insolúvel, historicamente insolúvel, e o modo como as espiritualidades políticas emergem como crítica a esse tipo de pretensão discursiva entre nós e eles é exatamente pelo compromisso com a dor da história. É na medida em que a comunidade religiosa se faz presente com aqueles que sofrem e os que mais sofrem na história, é que ela concebe uma outra subjetividade, um outro olhar e analisa o modo como a história se estabelece a partir da dor da história, reconhecendo naquele que tem a igual dignidade há uma tarefa histórica por se fazer, há uma tarefa histórica por reconhecer a dignidade do outro. Portanto, há aqui um outro modo de proceder na sua percepção do fator religioso e a motivação de entender que eh, Deus nos chama a construir história a partir da nossa história, aqui um chamado de compromisso com aqueles que mais sofrem. Compromisso que se dá em forma de rede, de diversos níveis de engajamento, de diversos modos de sensibilidade, mas há fundamentalmente uma teologia em paralelo, com mais dificuldade de ser sistematizada, que visa a ideia de humanidade comum e compartilhada e a ideia de bem comum dessa dignidade humana, e que ficou menos evidente ainda no início do século XXI. Só para a título de encerrar minha conversa, no sentido de dizer, portanto, uma teologia que embasa fundamentalmente uma cidadania, e há, ao mesmo tempo, uma teologia que, de algum modo, entende o controle das pessoas por meio da ativação de uma teologia política. Nós poderíamos citar esse momento europeu, em que nós temos toda a base de direitos humanos num discurso secularizado, mas que teve uma origem profundamente cristã, e todo um discurso religioso que tenta ser reativado, de perseguição de religiões de uma outra matriz civilizacional, como já se ouviu recentemente. Uma última fala para encerrar a minha pretensão de contribuição tem a ver com uma investigação que está sendo feita via um pós-doc no CITER, que tem entrevistado pessoas de 40 nacionalidades distintas em Lisboa, em situações, migrantes em situações de precariedade, a respeito do papel da espiritualidade e como eles sentiriam o que poderia ser uma política de habitação segura, de safe place, de não só de habitação, mas de vivência segura. E qual o papel da espiritualidade nesse processo? Nós fizemos uma análise ainda recolhendo e sistematizando os resultados, mas fundamentalmente uma análise discursiva com 10 elementos de análise sobre o discurso a respeito de migrações e religiões em Portugal no período salazarista e depois no período de pós-democratização de Portugal, com esses 10 elementos, e a gente chega a uma conclusão muito interessante, que é, desses 10 elementos, nós identificamos claramente um processo de pelo menos 6 transformações visíveis de melhoria, né? Desses 6 elementos, nós encontramos, então, 3 que são problemáticos. As medidas administrativas são extremamente problemáticas, ou seja, eu tenho a impressão que talvez o cidadão português não consiga ver a gravidade disso, do que é um AIMA, um CEF que não funcionava, um AIMA que não funciona. O Hamed pode dar detalhes de como ele sofre com isso e como ele acompanha pessoas que sofrem muito com isso, e o quanto isso atrasa a vida das pessoas, e você não poder ter uma regularização para poder trabalhar, para poder contribuir. Na pior das hipóteses, não é só uma questão de justiça, na pior das hipóteses, a integração do migrante é uma questão de investimento, ou seja, é alguém que vai propiciar no futuro das reformas dos portugueses, na medida que ele é integrado na comunidade, por exemplo. Há um problema concreto de arquitetura, ou seja, um problema habitacional que remonta a uma espécie de criação de guetos ou uma falta de oferta habitacional, que também é evidente, na qual o português também sofre, e que dificulta exatamente entender por que ele tem que ajudar o migrante, se ele também tem problemas nesse momento, mas, sobretudo, o elemento moral,
é um elemento explorado por alguns grupos, e esse elemento moral tem a ver com uma certa perspectiva de superioridade moral que a narrativa salazarista imprimiu na identidade portuguesa, e aqui esse elemento explorado incorre no risco de criar um discurso antirreligioso, né? Na medida em que agora se percebeu que criticar o brasileiro como migrante não é bom, porque o brasileiro também pode votar em Portugal, se ele está aqui legal há 6 meses, ele pode votar, então não é bom criticá-lo, mas aquele que não pode votar, o migrante de outra matriz civilizacional, esse então parece ser uma chave para poder dar a esse discurso uma crítica moral que tem uma base empírica, ou seja, as medidas administrativas não funcionam, não tem um projeto arquitetônico para a integração e, portanto, há aqui alguma base empírica injustificável para o discurso moral, mas que reativa um discurso salazarista. Portanto, de 10 elementos, nós temos efetivamente 6 que houveram mudanças significativas e melhoria no modo de compreensão da questão. Há 2 problemas concretos que podem ser visivelmente identificados, e há um problema de discurso moral que envolve a questão religiosa. Eu queria mostrar um mapa que já fiz uma discussão uma outra ocasião. O problema do jihadismo na Europa, por exemplo, ele está marcado é, por uma série de processos que têm dificuldade de integração. Normalmente são jovens que nasceram e foram criados na Europa. Há alguns países, por exemplo, o caso da França e da Espanha e da Inglaterra, se destacam pelo número de casos de tentativa de 2015 e 2018, dos 200 e qualquer coisa casos, 237, salvo engano, 193 foram detidos e eles todos tinham nascido e sido criados, educados na Europa, de modo geral. Os países que têm uma incidência maior são países que têm uma política de secularização também maior no seu discurso, e nesse sentido, essa perseguição a uma matriz civilizacional diferente, como é o que tem sido utilizado, pode inaugurar em Portugal, em uma questão de décadas, esses grupos são de segunda ou terceira geração, ou seja, a primeira geração de imigrantes islâmicos eram os pais eram praticantes do Islã, simplesmente. A segunda geração começa a ter uma radicalização, a terceira geração é mais vulnerável à radicalização, sobretudo se tem um histórico de envolvimento com alguma criminalidade. Nós temos um crescente noticiário sobre crimes envolvendo migrantes, por exemplo, a falta de controle, as pessoas que vêm, sobretudo, da Ásia, começa a configurar um tipo de perfil que se torna interessante para os movimentos jihadistas, nesse sentido. E esse discurso de expulsão só retroalimenta o problema, e de discriminação também retroalimenta o problema. Queria, então, partilhar, e aqui vou encerrando, partilhar o resultado de algumas entrevistas de como a espiritualidade pode ser percebida como um elemento de integração, nesse caso, uma espiritualidade que, como um elemento de integração, também pode se tornar política, na medida em que ela integra processos de transformação. Não vou ler todo o processo, mas gostava de destacar aqui, por exemplo, o entrevistado de Bangladesh, que mora aqui, o modo como ele vê Portugal e Lisboa, de modo geral, mora ali na Moraria, então ele comenta das mesquitas que tem, da aprovação que as autoridades locais fizeram para poder celebrar o Eid al-Adha e Eid al-Fitr, a questão do Ramadão, por exemplo, e como reúnem 7 a 10 mil pessoas, né? E como ele vê aquilo como algo realmente maravilhoso, né? Ou seja, há aqui um reconhecimento à comunidade, a comunidade migratória, que vê no modo como Portugal facilita ou favorece, ou favoreceu, nesse caso, a religião islâmica, como um fator de integração, por exemplo. Por exemplo, uma imigrante ucraniana, que ela vê que ela diz que a sua experiência da Ucrânia é muito rígida, muito restrita, e para a igreja implicava uma série de códigos morais e tal, e como ela se sente muito bem acolhida ao participar da comunidade em Portugal, por exemplo, né? Ela vai porque quer estar na igreja, por exemplo. Nos Estados Unidos, todos eles são migrantes em situações de vulnerabilidade, sobretudo no que diz respeito à questão habitacional. Esta estadunidense da Flórida, que diz como a comunidade religiosa é muito calorosa, como ela se sente efetivamente recebida nesse processo. Ou alguém da Gâmbia, que esse eu vou ler inteiramente porque é muito interessante. Desde que eu vivo aqui, sobre as religiões, o que sei, eu sei que não sei, e o que eu sei é que a minha amiga é cristã, eu sou muçulmana e rezo em casa. Mas às vezes ela reza comigo, jejua o Ramadão comigo, por isso não tenho nenhum problema com isso, né?
Portanto, eu só queria mostrar e tensionar esse discurso de que uma outra matriz civilizacional é incompatível com a identidade religiosa católica portuguesa, se é um discurso oficial, ou que pretende, já foi oficial pelo Salazar e que quer ser reativado agora, do ponto de vista das práticas espirituais, ela é completamente insustentável e não endossado pela instituição religiosa, inclusive. Que encerrava com essa fala do Francisco sobre o Fratelli Tutti e a necessidade de uma fraternidade universal como atitude de cidadania. O árduo esforço por superar o que nos divide, sem perder a identidade de cada um, pressupõe que em todos permaneça vivo um sentimento basilar de pertença. É exatamente aqui que a cidadania se instaura, um sentimento de pertença, um sentimento compartilhado entre identidades distintas, mas entre pessoas que, mesmo sendo diferentes, têm problemas comuns e assumem posturas de buscar soluções cooperativas. Portanto, a cidadania, religião e liberdade se casam muito bem, mas há que se considerar as formas históricas de tensão política que isso já teve e que estão tentando ser reativadas por alguns grupos oportunistas e que isso só geram divisão e não integração. Espero poder ter colaborado com esse importante evento, a qual seguramente é importante, e as pessoas estão aqui, as contribuições foram feitas, e espero ter colaborado em alguma medida com a minha fala. Muitíssimo obrigado.